banda e necessidade também de throughput. E sabemos também que os provedores têm mais e mais usado a fibra, né, como meio de transporte, meio de acesso também. Mas sempre há locais onde o rádio é importante, e na área de celular e na área de DAS, né, a URF sempre tem lugar. Principalmente em grandes eventos, onde você não consegue prover a fibra, chega com transporte, mas você não consegue distribuir muito para acessar grande número de pessoas com grande volume de dados. Então o URF sempre vai ser importante para acesso e para transmissão na área de micro-ondas também, mas no caso aqui a gente vai falar um pouco dessas antenas. Só vou dar aqui 5 minutos de merchandise aqui da Querax, né, para vocês conhecerem. A empresa tem 18 anos no Brasil. Nós somos fabricantes e distribuidores de produtos para a área de infraestrutura, de telecom, toda a área de RF, antenas, cabos, kit de aterramento. A gente é bastante focado também em proteção contra a descarga atmosférica para qualquer tipo de equipamento. E temos torre, antenas para os provedores, estamos sempre vendendo bastante coisa para provedor, né, na área de torre. Temos as torres que são torres de estoque, né, nós mantemos torres em estoque, são torres que ficam prontas em 2 dias. Então a gente já tirou bastante gente do sufoco aí, né, com torres em estoque e que precisa atender uma certa região rápida, tá? Sempre a Querax prezou pela inovação, desenvolvimento. Temos parceiros que são nossos clientes e parceiros fornecedores também de tecnologia do mundo afora. A gente distribui aí empresas do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, da China. E os produtos são os produtos normais de telecomunicações, né? Antenas para micro-ondas, proteção contra a descarga atmosférica, tem booster e toda a parte de infraestrutura, né? Kit de aterramento, placa de passagem, barra de aterramento, toda essa parte de infraestrutura de telecom. Nossa fábrica fica em Diadema, aqui em São Paulo, na área metropolitana de São Paulo, mas a gente atende a todo o Brasil. Alguns parceiros que a gente tem na área de proteção é a Polyphaser, Transtector, a Bird na área de equipamentos, a Trilon na área de torres, e temos, vamos falar hoje da CCI aqui, tem a Érico também. Nós vamos estar com o stand lá na Abranet, né, e quero convidá-los já para conhecer lá a nossa linha de produtos. Tem um pedaço da torre lá para mostrar para vocês, né, uma antena também, e tem os folders lá. Um dos nossos parceiros recentes é a CCI, né, faz 1 ano que a gente trabalha com a CCI, nessa linha de antenas multibeam. O que seria antenas multibeam? Antenas multibeam são antenas que vêm atender uma necessidade de capacidade dos sites. Hoje, quando você tem um evento, quando você tem um local com uma concentração de 30, 40, 50 mil pessoas, todas utilizando um smartphone, todo mundo utilizando vídeo, WhatsApp, áudio. Então a carga de dados e a necessidade de um sinal, de uma relação sinal-ruído boa, você necessita de muita antena. Então, para você colocar uma antena em cada local, em cada setor do local, você até pode colocar, mas inviabiliza também a parte de infraestrutura, de arquitetura, enfim, tem outros parâmetros aí que fica inviável. E também na parte de custo de operação e custo de implantação. Então, obviamente que para você melhorar o sinal, você tem que colocar mais sites, mais antenas, mais custo operacional,
mais custo de locação, mais custo de manutenção. Então, as operadoras e os provedores não têm muita vontade de acrescer estes custos, nem vontade nem margem para isso. Então, são desenvolvidas técnicas de você aumentar essa capacidade, essa melhoria de sinal ruído fazendo essas antenas. Então, a CCI projetou e patenteou algumas antenas e tem usado no mundo afora aí para aumentar a capacidade. Aí você pode me perguntar, mas isso aí não atinge os provedores, porque os provedores atuam em cidades menores, onde a capacidade não é tão grande. Sim, mas se você for atuar junto com alguma empresa ou hoje em dia a locação ela está sendo terceirizada. Então hoje tem uma empresa que cuida de toda a infraestrutura de um shopping, ou de um estádio, ou de um hospital. E você não consegue entrar com o seu sinal lá se não for através dessa empresa. Então, inclusive o sinal de Wi-Fi. Então, as antenas, elas estão pegando a faixa de celular, de Wi-Fi, tudo integrada. E você consegue colocar capacidade, consegue colocar outras empresas entrando nessas mesmas antenas. É isso que eu falei do CAPEX, né, a redução do CAPEX e do OPEX, né, que você reduz o investimento em novos sites, colocando uma antena de multissetores, ou multi-beam, que a gente chama, e você reduz também os custos de operação e manutenção. O que seria isso? Você tem um site normal, com uma antena de 65 graus de abertura, que é normal, a antena normal, e ela pega uma certa região. Isso aqui é a forma básica de um planejamento de frequência de uma rede de telecomunicações, seja ela para dados ou para voz. Você tem setores que depois foram nomeados por células, por isso que chama celular, né? Porque você tem esse formato hexagonal matematizado para isso, né? E aí foi apelidado de célula e ficou o celular aqui no Brasil. Essa seria um site normal. Quando você aumenta a capacidade, você tem que aumentar o número de rádios ou de estações rádio base, que seriam as base station. E aí, o que começaram a fazer? Começaram a colocar duas antenas de 33 graus para você aumentar a capacidade. Por quê? Muita gente estava falando naquela célula de 65 graus e não tinha como gerenciar esses dados e essa voz de tanta gente. Então, porque o número limitado de rádios atendem aquela célula. Foi colocado um novo conjunto de rádios e dividiu as antenas em duas antenas de 33. Essa solução ficou, ou está no mercado aí, acho que há uns 2 anos que se faz isso, mas começou a dar muita interferência. Então, vocês veem aqui que existe uma região de overlap muito grande e tem regiões aqui que ficam descobertas. Então, essa região de overlap significa que o celular ou o equipamento de Wi-Fi que está sendo utilizado, ele tem 2 sinais chegando com igual força, e aí ele não sabe para onde que ele vai. Ele fica confuso e pode não, com certeza cai o throughput e você não consegue fazer ligações ou transferência de dados. Então tem uma parte desse sinal está indo para fora da célula. Isso aí a gente chama de wasted coverage, né, que é uma cobertura jogada fora, né, uma cobertura, digamos assim, desperdiçada, porque a outra célula já tem essa cobertura e o que o outro rádio vai fazer. Nós participamos de um projeto, né, que era o projeto da Copa, dos estádios da Copa aí. E tinha muito problema disso, né? Porque
era uma tecnologia ainda não muito usada aqui no Brasil, começou a se utilizar e começou a dar muita interferência entre os setores de dentro do ambiente. E também a colocação do Wi-Fi, né, junto com o sistema de celular, então era muito ruidoso, muita interferência. Precisou depois vir e fazer uma otimização dentro desses setores, né? E dos problemas é essa cobertura que vai para outras células, né? Acaba gerando interferência. Tem essa grande área de overlap e tem uma área que fica com a cobertura reduzida dentro da célula. Então, você está jogando fora uma parte e está com uma parte sem cobertura, né? Então, é pouco eficiente essa solução. Com a solução de multi-beam, que é uma antena que consegue dividir os setores dentro da própria antena, você tem um ganho de capacidade de até 70%, né? Ela melhora o seu sinal de downlink e ela melhora também o sinal de uplink, né? Nisso aí você tem o throughput melhorado. É isso que faz uma antena dual beam. Ou seja, você tem dois setores assimétricos, não são iguais como era o de 33, pegando todo o setor de 65. Né? Então é uma tecnologia desenvolvida para fazer um setor assimétrico, um desenho da antena assimétrico da formato de um feijão, né? E os dois juntos você vai ter uma redução, uma minimização da cobertura desperdiçada, né, na outra célula, minimizando também a interferência. Vai minimizar o overlap, porque eles são assimétricos, né, e vai diminuir a área não coberta. Então, nisto aí está aqueles 70% de melhoria, né. Dá para se usar essas antenas em todos os lugares? Não, não dá para usar em todos os lugares, né? Elas são antenas necessárias em locais de alto tráfego, de alto volume de dados também. Então, a gente está falando em eventos. Agora, na Olimpíada, por exemplo, tem bastante, estão se falando aí, porque nenhum dos projetos que estava para a cobertura da Olimpíada foram aprovados, né? Foi tudo cancelado de todas as operadoras. Então, agora, eles estão achando jeito de cobrir de alguma forma. E uma das formas que eles vão cobrir, tanto na área de dados, Wi-Fi, e na área de voz, vai ser com essas antenas, né? Então, eles vão colocar lá sites ao redor, sites dentro, com aqueles sites móveis, né? E vão tentar cobrir com esse tipo de antena. Que mais? A grande sacada disso é reduzir as interferências, né? Quando você reduz a interferência, a sua modulação fica uma modulação maior e você consegue um throughput de dados bem maior, né? Os rádios são inteligentes, eles conseguem sentir se tem muita interferência. Se tem bastante interferência, eles abaixam a modulação. Com isso, o data transfer, né, a transferência de dados, o bit rate abaixa bastante, e aí você tem uma lentidão que a gente está acostumado aí em alguns eventos, tal, que você tem lá a internet, você tem o sinal de Wi-Fi, tenta mandar um vídeo ou receber um vídeo, nada. Isso por quê? Porque tem muita gente usando e você está na fila, né? E com interferência isso aí piora ainda, tá? Basicamente, o que se faz é uma divisão da divisão da divisão, né? Então, você está aumentando a sua capacidade, dividindo o seu site em vários subsetores. E para melhorar ainda, você está só mudando uma antena, né? Então, você está colocando uma antena diferente da que estava lá e aumentando o seu número de rádio, dobrando praticamente, né, 70%. Você está acrescentando 70% da sua capacidade e você consegue aí ter
um cliente feliz, um usuário feliz, né? Que vai conseguir passar os seus dados e aumentar a sua capacidade. E tem 20% a 50% de economia na instalação e na manutenção desses sites, né? Onde você só tem que acrescentar mais rádios, né? Na parte de Wi-Fi, muitos projetos têm sido feitos separadamente. As operadoras de celular e o pessoal de Wi-Fi tem um projeto separado, principalmente para os grandes eventos, né? Ao meu ver, isso aí vai acabar se concentrando numa só infraestrutura. Por quê? Porque o dono da infraestrutura não é a operadora, nem é o provedor. Vai ser um terceiro, ou é um terceiro, às vezes o dono do estádio, ou uma empresa terceirizada, que é dona do direito de explorar telecomunicações dentro daquele venue. Então, essas antenas, elas cobrem também a área de Wi-Fi e celular. E às vezes até da polícia, bombeiro, a área de segurança pública. Então, começa a ter uma concentração de infraestrutura e você consegue usar todo mundo no mesmo ambiente de RF, né? A fibra traz, você concentra, daí você transforma em RF e consegue levar o sinal para todo mundo. Tem alguns tipos de antenas, né, para fazer as soluções. Um deles é a Bisector, que é essa que eu mostrei, né, a tecnologia do diagrama assimétrico. Então, é uma Bisector que nada mais é que 2 diagramas assimétricos que minimizam os seus overlaps e as suas áreas de interferência. E você tem uma variedade de antenas e de frequências, como a gente está colocando aqui. Então, você pode ver que aqui atinge o Wi-Fi 2.4, né? O 5.8, ele é um pouquinho acima do que essas antenas permitem, né? Porque dá um salto muito grande em frequência, né? Por isso que em alguns locais eles estão usando 2.4 para usar a mesma infraestrutura. Como não vai ter interferência, como a interferência vai ser minimizada, você consegue conviver dentro do ambiente indoor ou ambiente de evento com antenas 2.4 e o LTE 2.6, 2.7, né, no caso do LTE aqui do Brasil. E aí você tem desde 700 MB, né, que vai ter o LTE também, até o LTE 2.7. As antenas, então, utilizadas para eventos, podem ser também multi-beam. Aí vem uma técnica bem interessante. Você põe uma antena que parece uma porta de tamanho, ela é grande, mas se comparado para o local que você está colocando e para o que ela vai ser utilizada, ela não fica grande. E a economia de infraestrutura é muito, muito grande, né? Então, ele é ideal para arenas, como eu falei, né? Esportes, para locais fechados, como congressos, locais de shows, locais que vão ter uma grande concentração de pessoas, né? Você não precisa levar a cabo para tudo quanto é lugar, ela vai estar concentrada num lugar e vai atingir todo o ambiente, né? E a CCI tem 6 BIM, 9 BIM, 12 BIM. Então, vou mostrar para vocês aqui como que ela aparece. Ó, aqui é uma antena de Bisector, que é aquela dupla, né, com 2 diagramas assimétricos. E ela é muito utilizada para eventos, né? Para eventos dentro de locais fechados, né? Você pode colocar até, nessa daqui eu não estou enxergando direito, mas deve ter umas 8 portas aqui. Isso mesmo. 8 portas, né? Então, você pode entrar com 8 tipos de rádio diferentes, né? Então, você consegue compartilhar a infraestrutura com outras empresas, né? Aí você tem uma que é 6 BIM,
Ou seja, você tem 6 feixes de frequência na mesma antena. Então ela vai atingir aqui, 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 aqui. Cada feixe desse você considera sendo um setor diferente, que você consegue colocar rádios diferentes com capacidades para ela. Então é como se você tivesse 6, como não? São 6 setores, né, espalhados no local, distribuindo capacidade, distribuindo throughput. Então você não tem problema de lentidão, porque você não está com só uma antena pegando todo mundo. Você está com 6 antenas, entre aspas, 6 antenas, né? São 6 setores, pegando uma fatia de cada capacidade ou de cada número de usuários no local. Ela também tem o tilt mecânico, né? Que você consegue direcionar para onde você quer colocar esses feixes. Essa aqui é um pouquinho mais arrojada, são 9 bins, né? Então isso é usado em locais de alta concentração de pessoas, alta concentração de tráfego, né? Estádios imensos bom, está sendo muito usado na Europa, muito usado nos Estados Unidos, e o Brasil começou a utilizar agora, e a Olimpíada vai ser um marco aí para a utilização dessas antenas aí com os operadores de celular e alguns provedores de internet também que estão entrando junto com eles. Tem outras antenas especiais do tipo essa, que ele tem 6 setores numa faixa de frequência e 3 setores numa outra faixa de frequência que sobrepõe. Olha só, o vermelho é 3 e o azul são 6. Então ela é uma antena dual band, que é duas bandas diferentes, né, que tem necessidades de capacidades diferentes, e aí você consegue misturar tudo. Então a banda baixa, por exemplo, de 800 e 900 MHz, você coloca em 3 setores, porque o tráfego não é tão grande, e a banda alta, que utiliza mais dados, e inclusive essa não chega a 2400, mas tem antena que chega, atinge o Wi-Fi também, então você precisa de mais capacidade, mais banda, você coloca na de 6 setores ou 6 bins, 6 feixes, né? Então tem uma gama imensa de tipos de antena, tipo de soluções, né? E eu quis trazer aqui um pouquinho de cada um. Essa aqui é 10 setores numa faixa de frequência e 5 setores numa outra faixa. Essa aí ainda é um datasheet preliminar, porque está em desenvolvimento. E a CCI está sempre em desenvolvimento de alguma coisa nova, né? Como eu disse, a Querax ela preza muito pela inovação, pelo desenvolvimento, e a gente tem parceiros que querem entrar com bastante inovação aqui no Brasil, e a gente foi atrás disso. Então tem muita antena em desenvolvimento, e a nossa ideia, como eu disse, a gente sabe da necessidade de banda, a gente sabe que a fibra ótica tem sido aí o que manda na cabeça dos provedores agora, mas o acesso, os eventos, as novas tecnologias que vão surgindo de RF, achei interessante mostrar para vocês. A gente sempre falou muito aqui de proteção, aterramento, né? A gente sempre dá palestra sobre essa área, mas eu quis trazer alguma coisa nova em tecnologia, uma coisa que está começando agora no Brasil, e é sempre interessante vocês da área de provedores e empresas afins que saibam que tem essa tecnologia e saibam que isso pode ser usado num futuro próximo aí, vai ser usado na Olimpíada já, né? E se alguém tiver algum evento, alguma coisa na cidade, na sua cidade, alguma necessidade, a gente pode trabalhar junto com a CCI para dar essa solução para vocês. Aqui são alguns exemplos de quem está usando isso, né? Então tem as arenas aí que estão sendo usadas, em Belmonte, no Giant Stadium, Rose Bowl, Summer Concert, né? Tudo aí estão as operadoras que estão utilizando isso, a TIT e a Telos também, alguns exemplos. Aqui um exemplo de instalação,
ela parece uma porta mesmo, como eu falei. E ela fica num local não muito alto, né, por causa da carga de vento e também pelas necessidades de tráfego. Se você precisa de tráfego é porque aquela região é uma região que concentra um tráfego, uma região urbana e que precisa de uma necessidade de splitar esse tráfego ao longo dos bins, né? O que tem sido muito usado são para eventos mesmo, né? Você chega, loca o espaço ou vem com alguma solução que você vai conseguir instalar para o evento e desinstalar depois que o evento acaba. Então, isso está sendo uma prática comum. A ideia da Kerax é manter algumas antenas em estoque também, se você precisar de evento, dessas coisas. Nós vamos ter a torre, vamos ter a antena, vamos ter toda a infraestrutura do site. Aqui são o que a CCI tem como inovação, né? Eles estão já tem 75 produtos no mercado. É o terceiro maior fornecedor desse tipo de antenas nos Estados Unidos e é o líder de inovação com todas as antenas praticamente patenteadas, né? Então essa tecnologia de bissector, que a gente chama, por que ele é bissector? Porque não são setores simétricos, né? São setores assimétricos. Então a multibeam sim, são setores iguais, vocês viram que são todos iguaizinhos, mas a bissector é uma tecnologia patenteada e que criou esse setor assimétrico, esse diagrama de radiação da antena assimétrico. Aí tem o portfólio, nós temos lá no nosso stand algum material, no site também da CCI tem bastante coisa. É isso, acabou. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida estamos à disposição.